Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Segunda-feira, dia 29 de outubro, vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, que estava com o espírito que a tornava doente. Era encurvada, incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhes disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela. Imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para lhe dar de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O chefe da sinagoga, porém, furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Hoje vemos Jesus realizar uma ação que proclama seu messianismo. E ante ela, o chefe da sinagoga se indigna e repreende as pessoas para que não venha curar-se em dia de sábado. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: São 6 os dias em que deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para vos curar, mas não em dia de sábado. Eu gostaria que nos concentrássemos na atitude dessa personagem. Sempre me surpreendeu que, diante de um milagre evidente, alguém seja capaz de fechar-se, de tal modo que ele viu, não lhe afeta no mais íntimo, mínimo, e como se não tivesse visto o que acabava de ocorrer e o que isso significa. O motivo está na vivência equivocada das mediações que muitos judeus tinham naquele tempo. Por diferentes motivos, antropológicos, culturais, desígnios divinos, é inevitável que entre Deus e o homem haja umas mediações. O problema é que alguns judeus fazem da mediação um absoluto, de maneira que a mediação não lhes põe em comunicação com Deus, e sim ficam na sua própria mediação. Esquecem que são os últimos e ficam no meio. Dessa maneira não podem comunicar de suas graças, seus dons, seu amor, e portanto sua experiência religiosa não enriquecerá a sua vida. Tudo isso lhes conduz a uma vivência rigorosa da religião, a encarar seu Deus em uns meios. Fazem um Deus sob medida e não deixam entrar em suas vidas. Na sua religiosidade acham que tudo está solucionado, se cumprem com algumas normas. Compreende-se assim a reação de Jesus: hipócritas. Disse-lhes o Senhor: Não desamarra cada um de vós no sábado seu boi ou seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Jesus descobre a falta de sentido desta equivocada vivência do sábado. Esta palavra de Deus deveria nos ajudar a examinar nossa vivência religiosa e descobrir se realmente as mediações que utilizamos nos põem em comunicação com Deus e com a vida. Somente desde a correta vivência das mediações podemos entender a frase de Santo Agostinho: ama
e faze o que queiras. A mulher doente que Jesus encontrou numa sinagoga em dia de sábado era a imagem viva do ser humano oprimido. Ela vivia encurvada, sem poder erguer-se. Toda doença, na mentalidade da época, era entendida como resultado da ação do demônio sobre o ser humano. Portanto, a doença crônica desta mulher era interpretada como um enorme fardo imposto sobre ela por forças demoníacas e ainda pelas mediações que falávamos. A dupla opressão dessa criatura, mulher doente, tocou a sensibilidade de Jesus, que tomou a iniciativa de curá-la, ou seja, libertá-la do poder do demônio. Sem precisar ser solicitado, Jesus a resgatou das garras de Satanás, assumiu suas dores e se pôs a seu lado, na luta contra o inimigo da natureza humana. A reação espontânea da mulher mostrou como tinha entendido perfeitamente o que lhe acontecera. Dando glória a Deus pelo benefício recebido, ela reconheceu que o próprio Deus havia agido nela por meio de Jesus. Por conseguinte, este era o Messias esperado, portador da salvação prometida. Finalmente, o ser humano via-se livre do poder do mal. A cura realizada por Jesus irritou o chefe da sinagoga. Esse valorizava tanto o repouso sabático, a ponto de imaginar que quem já sofria há 18 anos de uma doença podia esperar um pouco mais para ser curada. Bem outro foi o pensamento de Jesus, de tal maneira que a mediação agora nos faz ver que não podemos atrapalhar a vivência cristã, mas pelo contrário, devemos cada vez mais ser mediadores para que aconteça a graça, a cura e a libertação. O sábado foi feito para o Senhor e não para escravizar, condenar os outros, mas pelo contrário, é preciso ver o sábado como um dia em que Deus liberta e gera vida a todos. A todos um feliz e abençoado dia. Deus abençoe a todos. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família.